aqui as questões, eu vou aqui para outra... Aí vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo me ver, tá bom? Porque eu não vou. Então, nós vamos aqui para o simulado. Vocês estão conseguindo visualizar? Coloquei aqui simulado, serviço social, questões comentadas. Ok? Estão visualizando? Sim? Sim, beleza, beleza, gente. Então, é o seguinte... Como eu falei para vocês, eu separei aqui algumas questões da Banca IBFC. Eu já fiz uma prova da Banca IBFC, inclusive acho que foi o último concurso da IBSE que teve, e eu fiz só para testar serviço social, e na época foi muito bem, porque, como eu falei para vocês, é uma banca que ela não é tão difícil, é só você ter bastante atenção. Então, você vai fazer o seguinte, você já coloca aí no seu rascunho, pega um rascunho, e coloca do número 1 ao número 15. Porque antes de eu falar a resposta, você vai colocar o gabarito no seu rascunho. Porque no final você vai ter uma ideia de quantas questões você iria acertar, tá bom? Então você vai fazer isso? Coloca aí questão 1 até o número 15, tá bom? E vai colocando o gabarito. Vou fazer a leitura da questão e você vai colocar o gabarito que você acha. Faz de conta que você vai estar na sua prova, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Vou colocar aqui. Opa, deixa eu passar para cá. Iniciar aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, manda um áudio, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui as mensagens. Então, a primeira pergunta, essa daqui parece fácil. Essa daqui, ela é fácil, mas também não é tanto. Parece fácil, mas é muita, muita atenção e leitura também. Então, ele fala o seguinte: a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Aí ele coloca a legislação vigente, que trata da proteção integral da criança e do adolescente, preconiza essa afirmação nos direitos fundamentais. Assinale a alternativa correta sobre o texto. De uma forma indireta, aqui o examinador colocou uma lei. Você sabe qual é essa lei, né? Qual é essa lei? ECA. Isso, Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Participa comigo, tá? Então, aqui nessa primeira questão, ele quer saber, olha o comando da questão. Ele colocou um fragmento de um texto que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e olha que interessante, ele quer saber em qual parte está. Se está lá no direito à vida e à saúde, ele colocou capítulos, tá? Isso aqui todos são capítulos. E ele quer saber em que capítulo está esse fragmento de texto. Por isso que eu falei para vocês, parece que é uma questão fácil, mas não é tão fácil. Porque imagina, no momento da prova, você lembrar em que capítulo está esse fragmento de texto. Então, aqui, nós temos a letra A, direito à vida e à saúde, direito à convivência familiar e comunitária, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e letra D, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Se fosse na prova, qual gabarito você colocaria? Aí não pode nem pensar muito, porque no momento da prova tem aquele tempo que a gente faz a prova, então às vezes você vai ter que responder até um pouco mais rápido do que quando você estivesse sozinho. Então, aqui, direito à vida, direito à convivência familiar, direito à liberdade, direito à educação. O que você responderia? Pode colocar aí no seu rascunho, não precisa responder aqui não, tá bom? Só anota aí no seu rascunho. Então, vamos analisar aqui a questão. Direito à vida está lá, eu até fiz aqui algumas anotações, que às vezes não tem como a gente lembrar de tudo. Aí depois você vai lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, faz uma leitura. Então, direito à vida e à saúde está lá no artigo 7º, tá? Vai lá no artigo 7º. Direito à convivência familiar e comunitária está lá no artigo 23. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade está lá no artigo 15. Anota aí. Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer está lá no artigo 53. Então, esse fragmento de texto, assim, não tem muito segredo, a gente tem que ir direto ao ponto, está no gabarito letra B, tá? Direito à convivência familiar e comunitária. Então, essa aqui foi a nossa primeira questão, que eu considerei, como eu falei para vocês, parece que é fácil, mas se a gente não souber os capítulos, a gente talvez até caia no erro.
mas depois você faz a leitura desses artigos, tá? Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo até domingo de fazer a leitura. Então, aqui, está lá no capítulo 3º do direito à convivência familiar e comunitária, artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar, Lei 8.069, ECA. Ok? Então, essa primeira questão aqui, só um exemplo, como eles podem colocar, tá bom? Mas eles também podem perguntar, eles podem até mudar aqui. Eles podem perguntar se a falta ou carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda do poder familiar. Aí você vai lembrar que não. Eles podem mudar a pergunta também. Eu observei também que a banca IBFC, às vezes, ela repete as questões. Ela muda um pouquinho, mas às vezes é a mesma coisa. Então, fica atento a isso, tá bom? Essa foi a nossa primeira questão. Gabarito, letra B. Artigo 23, letra B. Direito à convivência familiar e comunitária. Até aqui, ok, gente? Qualquer dúvida, perguntem. Se eu não souber alguma coisa, depois eu posso responder para vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, perguntem aqui, tá bom? Na segunda questão, fala o seguinte: observe o trecho abaixo. Outro detalhe também que eu observei na banca IBFC, ela gosta muito, 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 muito de código de ética. Então, provavelmente, após a prova, você vai me dizer. Mas eu creio aí que vai ter umas 3 questões sobre código de ética e sobre lei de regulamentação da profissão. Assim, tem muitas, muitas questões, eu fazendo aí um levantamento das questões sobre o código de ética. Então, a gente já percebe que ela gosta muito de perguntas sobre o código de ética. E olha aqui. Observe o trecho abaixo. O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Cifés 93. O mesmo é integrante do Código de Ética Profissional do assistente social. Então, você faz a leitura, já vai no comando no comando da questão. O comando da questão é o ponto central, tá? O ponto central é o que ele está te perguntando. Então, aqui, ele já te deu uma informação muito, muito importante. Porque ele está dizendo que esse texto aqui faz parte do código de ética, tá ok? Então, se nas alternativas tiver alguma coisa que não está dentro do código de ética, você já vai eliminar, tá bom? Então, aqui ele já está falando que o texto está dentro do código de ética. Então, assim, chegou na prova, começou a fazer a leitura das questões, vai logo no comando da questão, sempre sendo estrategista, tá? Não faz a leitura de qualquer forma, não. Já vai marcando, ele está querendo isso daqui, para você não cair no erro. Então, aqui ele está perguntando sobre código de ética. E aí, o que, que você responderia? O trecho acima representa. Esse trecho aqui, tá? Ele colocou entre aspas. Princípio. Oi? Aí é O na colega letra C, professora, princípio. colocaria a letra C, né? Alguém contra, colocaria outra alternativa. Essa daqui, nós já iríamos eliminar a letra D e a letra E. Sabe por quê? Sabe por quê? Alguém sabe me dizer por que, que nós já iríamos eliminar a letra D e E? Não tem como ser atribuições privativas do assistente social e nem competência, porque isso aqui está dentro da lei de regulamentação da profissão. E aqui no comando da questão ele falou sobre código de ética, tá bom? Isso. Então, só, aí eliminaria as duas, né? E teria que saber se era um direito, se era um dever, mas aqui pela fala, pela frase, você até de uma forma interpretativa, você ia perceber que não seria um direito nem um dever, tá? Muitas questões, quando a gente cria o hábito de responder muitas questões, a gente acaba respondendo assim de uma forma interpretativa. A gente faz a leitura, a gente já percebe que é algo assim que é automático. Você vai respondendo e vai acertando, e às vezes você nem sabe por que você acertou, mas é porque você responde tantas questões, que você acaba ganhando assim
essa forma de responder questões e às vezes nem sabe por que está correta, porque você aprende a interpretar também as questões. Então, para quem colocou. Oi? Alguém quer falar? Professora, eu só queria que você repetisse essa última fala sua dessa explicação, por favor. Sobre a DOE ou sobre a questão do. Qual parte? Dos deveres, sobre a Ah, questão tá. dos Não, a deveres. questão da interpretação, né? Sim, Tá. É porque quando a gente vai fazer uma prova, nem sempre a gente vai saber todas as questões. Mas quando a gente está respondendo muitas questões, a gente acaba assim criando algo que é automático. Por exemplo, você ia ler empenho na eliminação de todas as formas de preconceitos, de preconceito. Aí você, é um direito eu eliminar formas de preconceito? Fica estranho, não fica? Então você está interpretando. É um dever eu eliminar formas de preconceito? Até daria, né? Mas não seria essa daqui. Seria princípios fundamentais. Eu só estou dizendo assim, se caso você não saiba, você vai pela interpretação. Mas quando se trata de princípios fundamentais, eu sempre indico você fazer a leitura dos 11 princípios fundamentais, para você não cair no erro, tá bom? Então, aqui nessa questão, seria o gabarito letra C, como eu falei, princípios fundamentais. Letra D e letra E não seria, porque estaria dentro da lei de regulamentação, e ele quer código de ética. Ficou claro, gente? Ficou claro? Essa parte Sim. aqui que dá para a gente interpretar? sim. Caso você não saiba, mas como você é uma concurseira aí muito estudiosas, vocês vão lá fazer a leitura, tá? Dos 11 princípios fundamentais. Não precisa decorar, gente. É só memorizar. Memorizar é assim. Você vai fazer aquela leitura ali dos 11 princípios, sempre está fazendo a leitura, e vai chegar um momento que uma palavra já vai fazer você lembrar dos 11 princípios. Então, aqui, deixa eu colocar aqui para vocês o gabarito. Aí eu até coloquei, estude código de ética, a banca e IBFC tem um amor pelo nosso código, e é verdade. Então, são 11 os princípios fundamentais do código de ética, eu não coloquei aqui, mas eu peço, por gentileza, que você ainda dá tempo, vai anotando o que eu estou te falando, aí você faz isso até antes de domingo. Leitura dos 11 princípios fundamentais, lá no código de ética. Se você não tiver o código de ética, você consegue baixar aqui pela internet, tá bom? E aqui, ó, o enunciado da questão estava se referindo a um princípio que está dentro do Código de Ética. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Não é fácil, gente? Eu achei até que fácil. Não é fácil? Não é tão difícil, não. Concordam? Ou não, né? É porque estamos estudando, professor. Oi? Não, mas é isso aí, é estudando que a gente vai aprendendo, né? Que vai ganhando prática mesmo, é assim mesmo. Mas assim, Verdade. eu vou liberar também para vocês aqui um quiz, um pouco dos assuntos que tem aqui e de outros para vocês responderem após a aula. Aí você vai treinar mais ainda, tá? Então, Obrigada. aqui, tá bom. É instituído o Estatuto do Idoso. Olha o comando da questão, ele está falando em Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade A. Idade igual ou superior a 65 anos. Idade igual ou superior a 60 anos. Letra C, somente superior a 60 anos. Letra D, somente a 60 anos. E aí, é o momento da prova. Você está na prova e te faz essa pergunta. Vou dar A. O B. Letra A, letra B, mais alguém? Vou na Igual. letra B, professor. É a B. É a B, porque é idoso, né? A Mudou, B. foi? Mudou? É porque é lá no PPC que é 65. Ah, É tá. isso mesmo. Aí, 65 É BPC. verdade, é presta bastante interpretativo. atenção. Eles, por isso eu estou falando para vocês, chega na prova, já vai marcando o comando da questão, já vai assim tendo muita atenção, porque isso pode confundir. Tudo que é muito fácil acaba confundindo. Então aqui, ó, ele está falando Estatuto do Idoso e ele está falando regular os direitos assegurados às pessoas com idade. Aí vocês Na colocaram, letra bora ver se C. vocês Eu vou na acertar. letra Letra C. B. C ou B? B de bola. Todo mundo beijo bola. É isso? Isso. Beleza, então vamos aqui para o gabarito dessa questão. Gabarito letra
B de bola. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas, aqui, eu acrescento aqui, mas é uma crase, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Tem um detalhe aqui que eu quero falar para vocês. Quando se falar mais de 65 anos, a gente vai lembrar que é do BPC, Benefício de Prestação Continuada, não é isso? Isso. Falou igual ou superior a 60 anos, ele deu o comando da questão Estatuto do Idoso, que é da Lei 10.741, tá? Só que se ele pode te perguntar também de acordo com a Política Nacional do Idoso, aí depois vocês vão lá fazer essa comparação, tá bom? É um pouco diferente o que está escrito lá. Aqui no Estatuto do Idoso, está escrito assim, ó, é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Lá na Lei 8.842, que é a Política Nacional do Idoso, ele vai dizer que está assegurado ao idoso, né, maior de 60 anos. E aqui ele fala igual ou superior a 60 anos. E eu já vi prova, eles colocando essa pegadinha. Espero que a IBFC não seja dessa forma, que ela não tem esse costume de colocar pegadinha. Mas aí tenha muita atenção, porque ele pode colocar aqui, ó, igual ou superior a 60 anos, e ele pode colocar maior de 60 anos. Olha aí, se você não souber a diferença do que está escrito no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso. Aí você pode, nossa, tem 2 vezes 60 anos, né? Nessa letra C aqui ele até colocou, né? Não, ele botou somente, então já estaria errado, a gente saberia que estaria errado, mas ele poderia ter colocado maior de 60 anos. Aí eu pergunto para vocês, os dois estariam certos? Vocês entenderam o que eu falei? Mas, professora, aí ele está cobrando o estatuto, né? Isso, o estatuto. O estatuto. Estatuto do idoso. Só que ele poderia colocar aqui na letra C maior de 60 anos. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que no momento da prova, isso pode causar dúvidas. Porque igual ou superior a 60 anos está dentro do Estatuto do Idoso e maior de 60 anos está dentro da Política Nacional do Idoso. Então, chegou na prova, marca o comando da questão, sempre o comando da questão, tá bom? Você já vai lembrar que o Estatuto do Idoso, ele fala idade igual ou superior a 60 anos, e que na Política Nacional do Idoso, ele fala maior de 60 anos. É justamente isso. É justamente essa mudança no início da pergunta que deixa a dúvida da resposta, quer dizer. No início da C com a B. Que ficou um pouco. Sim. Uhum. Como a senhora explicou, bem nessa diferença, poderia ser maior e poderia. Isso que eu estou tentando falar para vocês, para que no momento da prova você não tenha essa dúvida. Você vai lembrar, Estatuto do Idoso igual ou superior a 60 anos. Ele está pedindo Estatuto do Idoso. Então, com certeza, letra B de bola. Aí, se aqui embaixo tivesse maior de 60 anos, que você poderia ficar na dúvida, aí você não, maior de 60 anos está dentro da Política Nacional do Idoso. Uma vez que uma questão como essa na prova, aí algumas colegas falam assim, a gente vai colocar recurso, porque as duas estão corretas, aí a gente foi lá para o comando da questão. Ele pediu o Estatuto do Idoso, em nenhum momento ele falou em Política Nacional do Idoso. Então, o concurso público, ele é muito, assim, direcionado. Se ele está pedindo ali de um autor, se ele está falando de Yamamoto, ele quer o texto de Yamamoto. Se ele está falando do Estatuto do Idoso, ele quer o Estatuto do Idoso, ele não quer a Política Nacional do Idoso. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção nessa parte, tá bom? Ok? Aqui, gente, vamos avançando aqui para a próxima questão, tá? Qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem aí que eu vou mais devagar. Aí aqui, ó, ele coloca uma frase. Observe a frase. Presta bastante atenção nessa daqui. Dimensionar o novo no trabalho profissional significa captar as inéditas mediações históricas que moldam os processos sociais e suas expressões nos vários campos em que opera o serviço social. Aí ele botou Yamamoto, olha aí, ele já está falando de que texto, de que fragmento de texto, de onde ele tirou esse fragmento de texto, de Yamamoto. Eles usam muito Yamamoto, tá, nas provas. Sendo que a autora compreende como fundamental para o entendimento das mediações históricas dos processos sociais
e de suas expressões que o assistente social possua. Comanda a questão, ele quer saber a visão de Yamamoto sobre o assistente social, que ele deve possuir algo. Olha aí o comando da questão, tá? Ele de Yamamoto, é um texto de Yamamoto, ele quer saber o que ela pensa. Letra A, que o assistente social possua. Letra A, domínio das técnicas apenas. Letra B, condição de fortalecer o endogenismo profissional. Letra C, uma bagagem teórico-metodológica. Letra D, domínio da língua culta. Letra E, pós-graduação. E aí, o que você responderia? C. Eu ia nascer. C, D? C. Cara. Todo mundo C? Eu vi alguém falar D. Eu estou enganada? Não, é C. C? Uma bagagem teórico-metodológica. Isso. Essa daqui também, se a gente parar para observar, é meio assim que automático. A gente ir direto para a resposta. Poderia até ficar não é isso? Que é meio assim que é automático? Concordam? Isso. Sim. É meio assim que é automático, né? Porque pós-graduação, domínio da língua Isso, vai culta eliminando. e só técnicas apenas também não, né? O que mais? Aí então ficaria a B e a C, aí ficaria mais com a C aqui. A B também? Tu O ficaria também com endogenismo, não, a C. Não, a B não, que é fortalecer o endogenismo, né? E aí não é também. Então sobra a C. Entendi. Casa, de casa. Entendi. Realmente, a gente já eliminaria que olhava para a questão, assim, como essa questão não é tão difícil, na verdade, eu acho que você já até conseguiria ir direto na questão correta. Você já ia marcar a questão correta. Mas pós-graduação, que o assistente social possua pós-graduação, não é obrigatório, né? A gente ter pós-graduação. Na verdade, a gente faz porque conhecimento é sempre bem-vindo, e isso é importante para o nosso desenvolvimento profissional, para o nosso crescimento, mas nunca vi a Yamamoto falar isso, né? Pós-graduação. Domínio da língua culta também faz até parte, né? Que eles falam um pouco assim da questão da leitura, né? De a gente ter domínio teórico e tal. Mas o que chega mais perto mesmo é essa letra C aqui. Letra B, condição de fortalecer o endogenismo profissional, não. Inclusive, gente, eles já colocaram mais de uma vez falando sobre o endogenismo profissional. Você vai lembrar que não, porque o endogenismo profissional é montanho, é montano, né? A gente pronuncia montanho. Ele que explica as duas teses da origem do serviço social. Então, ele fala da teoria endogenista e da teoria crítico-dialética. Então, o serviço social hegemônico, ele não defende a teoria endogenista, ele defende a teoria histórico-crítica, tá bom? Então, quando eles falarem em endogenismo, aí você já vai saber que é uma prática que o serviço social hegemônico não defende. Por quê? Porque o endogenismo, ele está ligado, ele acredita, ele defende a tese dele, de que o serviço social decorre da evolução, da organização, da profissionalização das formas anteriores de ajuda, tá? E a histórico-crítica já é diferente, ela já vai contra esse pensamento, porque ela já acredita que o surgimento do serviço social é produto da síntese dos projetos políticos e econômicos que operam no desenvolvimento econômico e histórico. Então, quem é que defende a perspectiva histórico-crítica? Yamamoto, Raul de Carvalho, José Paulo Neto, Faleiros, Martinelli, todos esses autores que eles cobram na prova, nas provas de concursos públicos, eles são da perspectiva teórico-crítica, tá? Na perspectiva endogenista, a gente já vai ter aqueles profissionais mais conservadores, que inclusive eu já falei até em algumas aulas que eu faço, como Ana Augusta de Almeida, como Lucena Dantas, ele já defendiam a tese endogenista. Aí você vai lembrar, se cair alguma coisa na sua prova falando sobre o endogenismo, você vai lembrar que o serviço social hegemônico ele não defende. Ele defende a perspectiva histórico-crítica. Ficou claro, gente? Essa parte aqui? Se eles perguntaram alguma coisa sobre o endogenismo? Sim, professora. E a letra A, domínio das técnicas apenas. Não, tanto é que nós temos aí os nossos instrumentos de trabalho do assistente social, do serviço social, e nós temos a nossa instrumentalidade que vai além dos instrumentos. Então, aqui já estaria errada. Toma bastante cuidado quando eles colocarem esse apenas.
entendeu? Ele nunca, jamais, toma muito cuidado, porque normalmente, na maioria dos casos, está errada, tá? Quando eles colocam essas palavras apenas, aí você já desconfia, tá bom? Então, aqui, só nos restou aqui a alternativa letra C, gabarito letra C. Aí tá aqui, ó. Dimensionar o novo trabalho profissional significa captar as inéditas mediações históricas. Nesse sentido, é exigida uma bagagem teórico-metodológica, olha aí, teórico-metodológica, que lhe permita elaborar uma interpretação crítica do seu contexto de trabalho, um atento acompanhamento conjuntural que lhe potencie o seu espaço ocupacional, o estabelecimento de estratégias de ações viáveis, negociando propostas de trabalho com a população e entidades empregadoras. É muito assim, no serviço social, a gente está estudando um assunto e vai entrando outros assuntos. Então, isso aqui também está muito ligado quando ele fala em, cadê aqui? É exigido uma bagagem teórico-metodológica. Então, está muito ligado, e eles podem perguntar em prova também, se a teoria se separa da prática. Aí você vai lembrar que não, a teoria não separa da prática. Quando, eu já até falei isso também em algumas aulas, quando eu estou atuando, por exemplo, eu estou lá no meu trabalho fazendo um atendimento a um usuário, chegou ali comigo, eu estou fazendo um atendimento, então, a todo momento, eu estou fazendo uma leitura teórica. E essa leitura teórica, às vezes, é até involuntária, mas eu estudei para isso, nós estudamos 4 anos. Então, a teoria não se separa da prática. Quando eu estou ali atendendo o usuário, o que eu estou colocando ali de uma forma involuntária? O meu código de ética, o respeito ao usuário, para repassar as informações necessárias. Olha aí, tá vendo? Eu estou passando ali a questão do código de ética, que é o meu espelho. Eu estou passando a lei de regulamentação, minhas atribuições privativas, do que eu tenho, qual é a responsabilidade que eu tenho ali, o que eu posso ajudá-lo naquele momento. Parâmetros para atuação do assistente social na saúde. Então, a teoria não separa da prática, porque na prática, quando eu estou ali na prática, eu estou a todo momento fazendo uma leitura teórica e fazendo uma interpretação crítica, porque nem sempre a gente consegue resolver todos os problemas que chegam até nós, mas a todo momento nós estamos fazendo ali uma leitura crítica da realidade. Ok, gente? Ficou claro, né? Se eles te perguntarem no momento da prova sobre essa questão de teoria separada da prática, você vai saber que não, tá? Não vai cair aí em pegadinha. Ok? Podemos avançar aqui? Respondam aí. Podemos. Gabarito C, tá? Uma bagagem teórico-metodológica, tá? Gabarito letra C. Estamos avançando, hein? Qualquer coisa, falem aí. Podem perguntar. Aqui ele fala o seguinte, olha aí, de novo. Eles perguntam muito sobre código de ética. Eu estou falando para vocês. Nesses últimos dias, dá uma olhadinha no código de ética, porque eles vão perguntar. Eles perguntam muito. E é um concurso direcionado para a saúde, né, que vocês vão realizar, que é da EBSER. Então, eles também podem perguntar assuntos relacionados à saúde, como parâmetros para a atuação do assistente social na saúde, alguma coisa relacionada à saúde dentro da específica de serviço social, tá? Então, aqui ele colocou assim, aqui, eita, mudou aqui, gente, eu acho que foi no momento de escrever, mas acho que era assistente social. É que mudou aqui no momento que a gente foi digitar aqui. Então, vamos mudar aqui, tá? Mas não vai mudar aqui nada, não. Sobre o sigilo profissional do assistente social e relações com a justiça previstos no Código de Ética Profissional, é correto afirmar que, vamos ler com atenção, aí você marca aí, já vocês estão marcando aí o gabarito de vocês, né? Vai marcando para você saber quantas você vai acertar no final, aí você vai ter aí uma ideia do que você tem que melhorar. Então, eu vou começar aqui de baixo, vamos começar de baixo para cima, tá? Vou começar a responder aqui de baixo para cima. Ele coloca assim, em trabalho multidisciplinar, não poderão ser prestadas informações sobre o usuário. Verdade ou mentira? Mentira. É falta. Falso? Falso. Então, a letra D a gente pode eliminar? Pode. Então, vamos eliminar, porque realmente, em trabalho multidisciplinar, ele pode passar, sim, algumas informações dentro do estritamente necessário. Pronto. Então, aqui a gente já elimina porque está errado. Ele botou aqui não, né? Então, já elimina. Letra C.
O assistente social não precisa comparecer perante a autoridade competente quando intimado a prestar depoimento, para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos do Código e da legislação em vigor. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Por quê? Falso. Ele tem que comparecer para informar que ele não é obrigado ele é obrigado a guardar sigilo, né? Ótimo. Muito bem, vocês estão nota 10. Muito bem. Então, aqui já eliminaria. Ele vai comparecer, sim, vai comparecer mesmo sendo intimado, mas ele vai chegar lá e vai declarar que está obrigado a guardar o sigilo profissional. Perfeito, gente. Então, isso daqui, já eliminamos aqui a letra D, letra C. Aí ele coloca, o sigilo não protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Comecei verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por Falso. quê? Porque o sigilo protege o usuário, é esse o objetivo, proteger o usuário, né? Isso, vai proteger sim. Então, esse nãozinho aqui, toma cuidado com esses nãozinhos aí também, tá? Quando eles colocarem, toma bastante cuidado. Quando eles colocarem não, tenha bastante atenção na leitura. Então, só nos restou a alternativa letra A. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. Aí aqui, o nosso gabarito letra A, artigo 18, a quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. Essa aqui foi fácil, não foi? Foi fácil essa, né? Eu acho que eles podem perguntar uma sobre sigilo, ó. Eu creio que eles podem fazer uma pergunta sobre sigilo profissional. Essa foi fácil, né? Essa foi bem tranquila. Todas, gente, são tranquilas as questões da banca e BFC. Vocês vão ver só no dia da prova. Sexta Amém. questão, se Deus quiser, vai ser fácil sim. Sexta questão, um olhar retrospectivo para o ensino e serviço social. E as cachorradas começaram a latir aqui. Começa aqui de novo. O olhar retrospectivo para o ensino e serviço social e a construção de um projeto profissional são destaques de Yamamoto. Olha aí, de novo Yamamoto, gente. Destaque esse relevante e extremamente fértil na definição de rumos técnicos, acadêmicos e políticos para a profissão que ocorreu na década de pontinho, significando um salto de qualidade em sua autoqualificação na sociedade. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta que preencha a lacuna. Olha aí, datas. Como eu sempre falo, eles gostam de datas, acontecimentos marcantes. Então, qual o gabarito que você colocaria? Eu ia nascer, professor. Nascer. Quem mais, aí, colega aí? Eu acho verdade. eu iria nascer, Mas mas nascer sabendo, ficaria na chutando, dúvida entre. Hã? nascer sabendo ou chutando? Porque foi na década de 80, né, que teve Boa. que teve Vai que vai saindo. Vai daí. Vai Foi, a falando partir que vai foi na saindo. década de 80 que, de fato, aderiu à visão mais crítica, né, do serviço social Paulo Beleza. Marx. Ótimo. Isso. Aí Eu foi explico. uma coisa assim. Isso, a gente faz a explicação lá na aula de movimento de reconceituação. Lembra da aula de movimento de Me lembro, reconceituação? o senhor não foi em 1979, o Congresso da Virada? 79? Isso, que eles Aí podem ter iniciou aí o PAPE, né? Por Isso. aí, assim, né? Só que teve um marco com quem? Com Yamamoto, lembra? Yamamoto, ela foi a Isso. primeira autora de serviço social que trouxe Marx Marx para dentro do social. serviço social, isso. Então, o que que você... 82? Isso, lembra que eu falei no ano que eu nasci? Aí vocês não vão esquecer, 82, 1982. 1982, isso. Então, se eles fizerem essa pergunta na prova, aí você vai lembrar a década de 80, porque em 82, Yamamoto criou o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que ele é considerado a Bíblia do Serviço Social. Aí você vai lembrar disso, tá? Se eles perguntarem isso daqui.
Então, gabarito letra C. Gabarito letra C, muito bem. Aí tá aqui, ó. De acordo com Yamamoto, a década de 80 foi fértil na definição de rumos técnicos, acadêmicos e políticos para o serviço social. Hoje existe um projeto profissional que aglutina segmentos significativos de assistentes sociais no país, amplamente discutido e coletivamente construído ao longo das 2 últimas décadas. As diretrizes norteadoras desse projeto se desdobraram no Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993. Eles podem colocar que foi do Código de Ética de 86, mas não, foi de 93. Na Lei de Regulamentação da Profissão e hoje na nova proposta de diretrizes gerais para o curso de serviço social. Então, aqui, como eu falei para vocês, um assunto vai puxando o outro. E aqui dentro desse assunto, ele já puxou aí o projeto ético-político do serviço social. E o nosso projeto ético-político do serviço social está embasado em quê? No nosso código de ética, na lei de regulamentação e nas diretrizes curriculares. Aí você também não pode esquecer, verdade. porque eles podem perguntar quais são esses 3 itens aqui, tá? Que o projeto ético-político está embasado. Aí você vai lembrar, código de ética, repete aí comigo. Código de ética, lei de regulamentação e Lei de diretrizes regulamentação. gerais. Lei de regulamentação. Lembra de diretrizes gerais. Normalmente eles vão colocar Diretrizes gerais. Tá. De novo, código de ética, Código de ética, lei de regulamentação, lei de regulamentação, diretrizes gerais. diretrizes gerais. Aí a colega falou, né? Sobre o Congresso da Virada, 1979. Congresso da Virada, 1979. Congresso da Virada, 1979. Não esquece. Você vai, se Deus quiser, tirar uma nota máxima nessa prova. Amém, professora. Se Deus quiser, vai sim. 7ª questão. De acordo com Bravo Matos, no ano de 1986, tivemos no Brasil o marco histórico mais importante na trajetória da política pública de saúde nesse país. Selecione, dentre as afirmativas abaixo, a que cita corretamente qual foi o marco histórico mais importante ocorrido na área da saúde no ano de 1986. Comando da questão, ele quer saber do marco histórico na área da saúde em 86. Esse é o comando da questão. Aí eles colocaram aqui: movimento da reforma psiquiátrica, movimento direta já, movimento de reforma sanitária, 8ª Conferência Nacional de Saúde, promulgação da Constituição de 88. Eu não sei, eu acredito que você já tenha até respondido essa questão. Vou na D. A 8ª conferência. Já tinham respondido essa questão, né? Isso. Sim ou não? Sim. Não, mas eu estava estudando sobre o SUAS, né? O SUS. E aí eu li sobre isso aqui, que é o evento mais importante, né? Que é essa 8ª conferência aqui. Política, Isso. Da Então, política aqui, de saúde. beleza, então o marco histórico mais importante ocorrido aí na saúde em 1986. Vamos começar aqui da questão, de cima para baixo. Vamos aqui. Movimento de reforma psiquiátrica? Não, porque o movimento de reforma psiquiátrica, ele começou em 1989, e ele quer saber o marco na saúde em 86, então não pode ser letra A. Movimento direta e já? Não, e não tem nem a ver com a área da saúde, né? Essa questão dos movimentos direta já. E foi em 1984, então já até sairia do assunto aqui, que é a área da saúde, em 86. Então também letra B elimina. Movimento de reforma sanitária? Não também, porque o movimento de reforma sanitária iniciou na década de 70. Então também não poderia ser a letra C. Isso, tem aqui essa letra E, promulgação da Constituição de 88. Tá certo ou tá errado? Promulgação da Constituição de 1988. Certo ou errado? Tá errado. Mas não foi promulgada a Constituição Federal em 88? Foi. Sim. Foi. E aí, certo ou errado? Não, mas o certo é a letra D mesmo, 8ª conferência. Mas é verdade que a mas promulgação letra foi em E 88. não é uma verdade também? Não teve a É uma promulgação da verdade. Constituição de 88? E Uhum. aí?
Porque na Marco da Constituição de saúde. 88 é que a saúde ela começa a ser direito de todos, a partir da Constituição de 88, né? Ela Pois começa a é, fazer mas é parte da isso que eu estou Seguridade perguntando de Social. vocês. Vocês estão considerando a letra D, mas a D. letra E também não está correta? Promulgação da Constituição de 88? E aí? Ela está certa, faz mas ela não é sentido. considerada o marco, né? A saúde. É aí que eu queria que vocês Saúde. chegassem. Está corretíssima a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas ele não está perguntando sobre o ano de 1988, ele está perguntando sobre o ano de 1986. 86, eu já ia falar isso. Então, pois é, vocês a todo momento, quando vocês estiverem na prova, Tem que volta para olhar, o é comando da verdade. questão. Volta para o comando da questão, para você não se enrolar, para você não se confundir. O comando da Volta questão para o está comando da justamente no questão. ano. O ano é 86. 88 foi o Pois é. marco, a promulgação da Constituição Federal? Foi. Foi Sim, o marco, né? mas é o ano que faz a O ano que é diferença. 88, né? Diferente. É, Isso, porque ele está perguntando de 86. 1986, não de 1988. Isso. Então, aqui já entra aí o nosso gabarito, deixa eu colocar aqui para vocês, gabarito letra D. E- Oitava Conferência Nacional de Saúde foi o marco em 1986. Mas se ele tivesse perguntado o marco histórico em 1988, aí já seria o quê? A promulgação da Constituição de 88. Porque lá nós tivemos o quê? A construção, a criação da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Então, foi assim um marco histórico na legislação brasileira. Por isso que todo momento a gente tem que voltar aqui no comando da questão. Então, aqui, gabarito, que eu falei, letra D, aí, o fato marcante, fundamental para a discussão da questão saúde no Brasil, ocorreu na preparação e realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, em Brasília, Distrito Federal. A questão da saúde ultrapassou a análise setorial, referindo-se à sociedade como um todo, propondo-se não somente o sistema único, mas a reforma sanitária. O processo constituinte e a promulgação da Constituição de 88 representou no plano jurídico a promessa de afirmação e extensão dos direitos sociais em nosso país, frente à grave crise e às demandas de enfrentamento dos enormes índices de desigualdade social. Tá? Então, aqui é um fragmento de texto de Bravo, Política Social no Brasil, Bravo. Legal essa questão, né, gente? Essa questão foi bem legal. Sim. Boa. Foi bem legal essa questão. Ela foi bem interessante mesmo. Sim, bem interessante. Aí, como eu estou falando para vocês aqui na aula, colocando aqui outros assuntos, falou em Constituição Federal de 88, eles podem perguntar sobre Seguridade Social. Aí lembra do nosso PAS, tá? Seguridade Social, quem faz parte da Seguridade Social? Lembra do nosso mnemônico PAS, Previdência, Assistência, Saúde. Você pode até anotar no seu rascunho. Seguridade Social, PAS, Previdência, Assistência e Saúde. Tá bom? Para você não se confundir no momento da prova, porque eles vão colocar educação, eles vão colocar outras áreas que não estão relacionadas com a Seguridade Social. Aí você vai lembrar que existe um tripé da Seguridade, que é o PAS, Previdência, Assistência e Saúde. Previdência para quem contribui, assistência aos necessitados e saúde, direito de todos. Dever do Estado e direito de todos, tá bom? Vai anotando aí esses pontinhos, palavra-chave, que ele te ajuda no momento da prova. Então, aqui, ó, novamente, aqui ele está entrando aqui já na lei de regulamentação, mas código de ética, lei de regulamentação, eles gostam. O artigo, analise-o, ele coloca, artigo 3º, a designação profissional de assistente social é privativa dos, pontinho, pontinho, na forma da legislação vigente. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Na A. Todo mundo na A, habilitados, inscritos, desabilitados, graduados, autorizados, eles viajam, né? Eles viajam. Todo mundo letra A? É porque eu estou lendo a pergunta primeiro para eu poder entender melhor. Ah, tá. E IBFC, como eu falei para vocês, é sempre Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ela pega um fragmento de texto da lei, de um autor, coloca para completar,
Sempre ela faz isso. Manda fazer esse complete. Como se fosse um complete aqui. Então, vai colocando aí no seu rascunho, hein? Quantas questões você já acertou, vai colocando aí no seu rascunho. Então, aqui. Qual o gabarito dessa questão aqui? Acho que é A também. Letra A. Acho ou tem certeza? Marcaria essa na prova, no caso. Eu ia colocar inscritos, mas depois eu vi aqui o sentido para completar e ficar para habilitados mesmo. É muito bom fazer a leitura para a gente ver o sentido mesmo. O sentido é mais habilitados. Eu tive E não é inscritos na forma da lei, não é? Beleza, então vamos aqui para o gabarito dessa questão aqui. Gabarito letra A. Quem respondeu letra A, habilitados, acertou. Então, aqui, conforme a Lei de Regulamentação da Profissão, artigo 3º, a designação profissional de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Eu botei aqui só um resuminho. A designação profissional do assistente social é privativa dos habilitados da forma da legislação vigente. Ok? Habilitados, ó. Tá? Habilitados. Não tem nada de inscrito, desabilitado, graduado, autorizado, não. Tá, hein? Habilitado. Tá bom? Então, as outras podem eliminar. Habilitados. Aí, depois fica fazendo aí o processo de repetição. A designação profissional de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Concurso público é repetição, muita repetição. Resolver esse exercício aqui mais umas 2, 3 vezes antes da prova. Então, vou aqui para a 9ª questão. A resolução CIFES, número 273 de 93, institui o Código de Ética Profissional do Assistente Social, e ele fala, no artigo 3º, item B, disciplina o que segue. B, utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão. O disposto no artigo 3º, item B, citado supra é direito do assistente social, dever do assistente social, uma competência do assistente social, uma atribuição do assistente social ou uma proibição do assistente social. E aí, o que você responderia? Olha, professor, AE já dá para eliminar, né? AE. Qual mais dá para eliminar? Bora lá, qual mais dá para eliminar? Competência. A B e a C. Isso, a C e a D. Estão percebendo, Fica né? entre A e B. Por que dá para eliminar? Eu vou na letra A. Por que dá para eliminar? Primeiro, por que dá para eliminar essas alternativas? Bora lá pensar aqui. Por que dá para eliminar? Olha sempre para o comando da questão. Vai para o comando da questão. É o código profissional, então o código de ética. Isso. Ele está falando do código de ética. E competência e atribuição está dentro da lei de regulamentação. Então, a gente pode eliminar aqui a letra C e a letra D, né? E aí? O que mais? O que mais, gente? Vai falando aí. Por que a gente poderia eliminar a letra E? Porque o código de ética ele não obriga, não proíbe, não é uma proibição da gente usar o nosso registro profissional. Tá, indo pela lógica, né? Beleza. Não é uma proibição. Beleza. E lembra também, muito boa essa colocação que tu falou, né? Está indo pela lógica do fragmento de texto, mas lembra também que dentro do código ele usa a palavra vedado também. Vedado. Vedado, é vedado, né? A gente sabe que é proibido, mas ele usa a palavra vedado. Tá, então restaria letra A e letra B. Aí o que você marcaria? Eu ia na B, de um dever. Eu tomei na dúvida. Mas eu acho que eu iria na B. Eu vou te dar uma situação. Vou dar uma situação, um exemplo. Por exemplo, meu, Luciana. Passei no concurso, fui atuar na saúde, e a primeira coisa que eu tive que fazer foi, na época eu lembro que estava suspenso o meu registro, eu não estava atuando como assistente social, eu disse, vou suspender, quando eu começar a trabalhar, eu vou lá e vou ativar novamente. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, fui chamada lá para exercer meu cargo, fui nomeada,
E aí a primeira coisa que eu fiz foi lá no conselho para ativar o meu CRES, porque sem o meu CRES eu não teria como atuar como assistente social, até porque a gente assina, a gente carimba. Então, seria um direito ou um dever meu? Um direito. Dever. É por isso que eu vou na letra A, porque é um direito meu ativar minha carteira de Então, assistente social. A partir do momento que eu acho que passo em um É um concurso. direito, né? Todo mundo vai eu acho que direito? agora eu vou em direito. Mas presta porque atenção, eu tive que ir ativar meu CRES, porque senão eu não teria como atuar. Como atuar? Porque Pois eu tenho é. que assinar, tenho que carimbar. Eu É a estaria mesma indo coisa, contra o meu código, né? é a mesma coisa que acontece comigo. Eu sou da área de enfermagem também. A partir do momento que eu tô fora que eu não estou atuando na área da enfermagem, eu posso desativar o meu Corém. Mas Isso. se eu for chamada para um concurso ou para um seletivo, é o meu direito ir ativar meu Corém para pagar o que se eu estiver devendo alguma coisa, para eu poder usar o meu carimbo. Vamos lá, bora saber se vocês seguiram a lógica correta. Vamos para o gabarito aqui da questão. Gabarito dessa questão aqui é a letra B. Letra B. Então, Mudei para utilizar errado o aí. nosso número de registro é Pois um é. dever. É um dever da assistente social. obrigação, né, professora? É uma É uma obrigação. Por isso obrigação, que né? quando eu passei, quando vocês também passarem, se Deus quiser, o que você vai fazer? Você vai correr, se o seu CRES não tiver ativo, você vai correr lá para ativar, porque é um dever seu, você não pode atuar se você não tiver com o seu conselho ativo, o seu registro ativo. Então, é um dever, tá bom? E tá aqui, ó. Tem até um mnemônico aqui para você não esquecer no momento da prova. São deveres Essa do daí eu já ia errar. Ah, Não, mas você não vai mais errar, hein? O que você vai fazer? Coloca aí no seu rascunho. só coloquei. É a grana do AP. A grana do AP. Do AP, você vai anotar aí. Desempenhar, utilizar, abster-se, participar. Você vai lembrar do AP no momento da prova. Se ele falar em deveres do assistente social, ele vai falar lá em deveres do assistente social, você vai lembrar que a grana é do AP. Do AP. Desempenhar, olha aí, primeiro D, desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor. É um dever. Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão é um dever. Lembra da grana do AP, do AP. Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. E a última, do APP, participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Saber como isso aqui funciona na prática, para concurso público, você não precisa, você só tem que memorizar e aprender esse mnemônico aqui, porque ele só vai te perguntar o que está aqui. Então, lembra, se ele colocar deveres do assistente social, você vai lembrar que a grana é do AP. Repete aí comigo. Deveres. Deveres. A grana é Deveres. Grana. A grana é do AP. Do AP. Do AP. Aí, do AP. Anota no seu rascunho. São as iniciais. Desempenhar, letra D. Utilizar seu número. Abster-se. Participar de programa. Do AP. Não vai esquecer, hein? Se ele colocar deveres, que ele pode colocar novamente, você vai lembrar da grana do AP. Lembra que a grana é do AP. Lembra que a grana... Ei, professora? Oi. Eu não sei se a forma de eu tentar diferenciar os dois está certa, mas na minha cabeça às vezes dá certo. Tanto que eu ia chutar a letra Sim, B ótimo. aí, mas pode ter dar certo. Vocês mas podem eu pensei, criar o mnemônico de vocês, ótimo, melhor ainda. Porque, não é nem um mnemônico, mas é que eu penso assim, eu diferencio dessa forma, assim, é que um direito é algo que me é dado, né? Um dever é algo que eu devo fazer. Como então, você um falou, dever não é obrigação, algo que vai ser. Isso, um direito é algo que eu recebo, ou que eu tenho direito de receber, eu vou receber. Então, se eu for pensar assim, utilizar o meu número de registro, não é algo que vai ser me dado, é algo que eu devo fazer. Que você deve Porque fazer, na hora que eu pode fazer quiser assim fazer também. Verdade.
Eu não sei se isso serve para tudo, né? Mas pelo menos assim, algumas vezes eu consegui, olhando por esse lado assim, eu consegui Sim, da diferenciar. forma interpretativa. Eu acredito que ajuda também. Fazer a interpretação, interpretar. Mas também interpretar, mas também você pode criar um mnemônico. Isso aqui é uma ideia que eu dei, mas vocês também podem criar o de vocês, entendeu? Para tentar, no momento da prova, ele falar em dever, você vai lembrar o dever do AP, entendeu? Mas você tem outra palavra que você pode criar, só para não esquecer. Porque ele vai perguntar só isso, é o que está aqui dentro do código de ética. Ele não vai tirar nada daqui, ele não vai colocar para a prática, ele vai levar tudo para a parte teórica. Então, lembra aí do AP, hein? E também fazer essa parte interpretativa que também ajuda bastante. Vamos lá aqui, 10ª questão aqui. 10ª questão. Temos indicações acerca dos direitos e do que é vedado ao assistente social, em suas relações com assistentes sociais e outros profissionais. Tá vendo, gente? Olha aí de novo, para vocês verem como a IBFC tem esse amor pelo Código de Ética e Lei de Regulamentação. E são questões aleatórias que fui pegando, mas é porque tem bastante. Com base nesse documento, analise as afirmativas abaixo, selecionando apenas as que citam deveres do assistente social em suas relações com assistentes sociais e outros profissionais, e assinale a alternativa correta. Olha aí, uma questão que também pode ser de forma interpretativa. Você pode fazer a leitura de forma interpretativa. Então, vamos analisar aqui essa 10ª questão. Primeiro item, ele colocou prejudicar deliberadamente o trabalho e reputação de outro profissional. Isso é um dever do assistente social? Acho que é. Não. Certo ou errado? Aí vai colocando aí no seu rascunho. Primeiro está errado, né? Tem nem lógica, né? A gente prejudicar o trabalho de outros profissionais, não tem nem lógica isso daqui. Tá bom. Segundo, prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade. Isso é um dever do assistente social? Olha a interpretação. Não. Falso. Tá vendo como a IBFC é boazinha? Ela não vai complicar? Não vai, gente. É sério mesmo. Ela vai. Na última prova que eu fiz, que eu fui Amei, professora. Na última prova que eu fiz da IBFC, que eu estava falando para vocês, que eu fui só testar serviço social, não tinha estudado nem as outras temáticas, né? Só serviço social. As que eu errei foi por falta de atenção. Se eu não estou enganada, ainda errei 3. Aí depois eu fui analisar, foi por falta de atenção. E eu acho que uma que eu não sabia. E uma eu realmente não sabia, não sei nem de onde eles tiraram aquela questão. Por isso eu estou falando, ela não vai complicar. Ela é uma banca que ela não é difícil. Terceiro, e eu espero que vocês também tenham essa sorte, tá? De ter uma nota muito boa. Amém. Repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Verdadeira. Verdade. Verdadeiro, né? Tem lógica. Isso aqui, pela interpretação, tem lógica, né? 4. Incentivar sempre que possível a prática profissional interdisciplinar. Certo ou errado? Verdadeiro, né? Tá anotando aí os verdadeiros, né? Anotou? 5. Sim. Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões. Aí ele pergunta, verdadeira. Estão corretas as afirmativas? 3, 4 e 5. Beleza? Ótimo. Tá. 3, 4, 5, gente. Gabarito letra A. Aí eu coloquei aqui de novo, a banca cobra exatamente como está no Código de Ética, Código de Ética do Assistente Social, das relações com assistentes sociais e outros profissionais, artigo 10, são deveres do assistente social ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados éticos contidos neste Código, repassar a seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. C. Mobilizar sua autoridade funcional a ocupar uma chefia para liberação de carga horária de subordinado para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de representação ou delegação de entidade, de organização, de categoria e outra, dando igual oportunidade a todos. D. Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. E. Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões. Letra F. Ao realizar crítica pública a colega e outros profissionais,
fazê-lo sempre de maneira objetiva, construtiva e comprovável, assumindo a sua inteira responsabilidade. Então, os itens 3, 4 e 5 estão corretos. Aqui é muita leitura, gente, isso é leitura. É só pegar o código de ética, fazer leitura, criar uns mnemônicos, e aqui, por interpretação, você consegue responder, você nem precisa conhecer todo o código de ética, você, pela lógica aqui, você já consegue responder. Ok? Podemos avançar aqui para a próxima questão? Sim, professora. Sim. Sim? Então, vamos lá. Observe o trecho. Olha aí, de novo, gente, complete. É o complete que eles gostam. O pontinho, pontinho, delineia as decisões de caráter geral de sistema, suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes e precisa responsabilidade. Deve ser formulado de forma clara e simples, a fim de nortear os demais níveis da proposta. Batista, 2002. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É o conceito de algum desses itens aqui. É um conceito de programa, de plano, de projeto ou de instrumental? E aí? Programa. Ou no plano. Programa. Programa, Letra A. plano. Letra A, É o letra programa. B. Uma vai na letra A, a outra vai na letra B, é isso? Isso. Tá. Vamos começar aqui rapidinho falando de instrumental. O comando da questão dessa questão aqui, que é uma questão até assim de forma assim para a gente completar, então ele está falando, a gente já, pelos itens aqui, que não está relacionado com o nosso instrumental, né? Porque em nenhum momento ele está perguntando sobre os instrumentos de trabalho do assistente social, em nenhum momento ele falou Eu sobre. acho que é plano mesmo. Em nenhum momento ele Acho que é falou plano. sobre instrumentos, vai pensando ainda, dá tempo. Então, instrumentos de trabalho é outro assunto que eles podem cobrar. Então, eu quero perguntar a vocês lembram de alguns instrumentos de trabalho do assistente social, só para a gente aí ficar colocando também outras questões aqui? Vocês lembram aí de outros instrumentos de trabalho do assistente social? Lembra? Cai em prova, hein? E muito. Lembram de alguns Questão exemplos? social, o instrumento dele? Qual? Questão social? Visita domiciliar. Não, Ah, não, isso. Instrumentos. instrumentos, né? Ah, tá, Isso. visita, né? Os relatórios social. Tá, isso. Os principais, a gente vai lembrar do laudo social, do parecer social, da perícia social, Parecer. tá? Do estudo social. Se Entrevista. eles te perguntarem, já colocando outro assunto aqui sobre os instrumentos de trabalho do assistente social, aí você vai lembrar desses exemplos que eu dei aqui, tá? Visita social, visita, a colega falou, né? Visita Visita domiciliar. domiciliar, institucional. Isso, também está dentro, tá? Projeto. O projeto, ele é a menor unidade dentro do planejamento. Então, a gente já sabe aqui que ele está falando sobre alguma coisa relacionada a planejamento, até porque Batista, ele fala sobre planejamento social. Então, a gente já sabe que essa questão aqui está relacionada a planejamento. Então, projeto, poderia ser projeto? Não. Não, porque o projeto é a menor unidade dentro do planejamento social, dentro do planejamento. Então, projeto não poderia, porque aqui ele fala, ó, decisões de caráter geral, né? Então, é algo que é grande. Então, não poderia ser o projeto, porque ele é a menor unidade. Poderia ser programa? Não. Não, Já mudei de ideia. Mudou de É ideia, plano né? mesmo. Não poderia ser programa, porque o Não. programa, ele é o aprofundamento do quê? Do plano. O plano. plano. Então, o programa, ele é o aprofundamento do plano. Ele detalha por setor a política. Ele é bem mais detalhado, tá? Isso. Então, só nos resta o quê? Plano. O plano. O Plano. plano. Então, o plano, quando você estiver na prova de colocar plano, você vai lembrar que é algo maior. Olha aí, o plano delineia as decisões de caráter geral de sistema, suas grandes linhas políticas, suas estratégias, suas diretrizes e precisa responsabilidade, deve ser formulado de forma clara e simples a fim de nortear os demais níveis da proposta. Aqui, gabarito, letra B, plano, tá? Letra B, plano.
Então, aqui Doutora, de a senhora novo, vai disponibilizar esse material para a gente? vou, com certeza, vou Eu sim. ia fazer a mesma pergunta, Vou sim, eu quero que vocês façam o quiz também, tá? porque eu não vou fazer o concurso, eu só estou estudando mesmo. Quem está falando? A Letícia, é? A Letícia. Eu sou do Beleza. Maranhão. Ai, que legal. Que legal. Parabéns, viu, pela dedicação. Parabéns. Obrigada. Mas é isso aí, gente, são temas recorrentes que eles são cobrados em qualquer prova. Esses assuntos aqui eu estou cansada de ver em várias provas. Plano, programa, projeto, cobram em todas as provas, praticamente. Todas as provas não, na maioria das provas. Então, são temas recorrentes, todos esses que nós estamos estudando aqui. Então, olha aí, eu coloquei novamente, plano é o documento mais abrangente e geral. Aí você já lembra, plano é algo que é maior. No momento da prova, você vai lembrar, ele vai colocar algo que é abrangente. Programa, você já vai lembrar que é algo mais detalhado. Ele detalha o quê? Ele detalha, ele se aprofunda no plano. Programa. E o projeto é a menor unidade dentro do planejamento. Ok? Aí, aqui, novamente, aqui. Plano é o documento mais abrangente e geral, que contém estudos, análises situacionais ou diagnósticos necessários, a identificação dos pontos a serem atacados, dos programas e projetos necessários, dos objetivos, estratégias e metas de um governo, de um ministério, de uma secretaria ou de uma unidade. Olha aí, Batista, tá? Miriam Veras Batista, Planejamento Social, ok? Então, tudo certo aqui? Podemos passar para a nossa próxima questão? Sim, prof. Tudo certo? Vamos aqui para a nossa próxima questão. 12ª questão. Nos coloca que o assistente social, não sei se faltou algum texto aqui, mas também não vai dar problema, não. Nos coloca que o assistente social é desafiado a novas conquistas, todos os dias. Como requisito ao profissional contemporâneo, indica a necessidade da construção de um perfil profissional propositivo, tá? Selecione, dentre as características abaixo, aquelas que mencionam características do profissional propositivo. Isso está com cara de Yamamoto, gente. Está com cara de fragmento de texto de Yamamoto, porque ela que fala sobre profissional propositivo. Então, nós temos aqui, bora analisar aqui juntos, hein? O profissional, ele é comprometido com a atualização permanente? Sim ou não? Sim. 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 Sim, né? Com certeza, né? Todo momento a gente tem que estar se atualizando. O nosso trabalho é muito dinâmico. Então, a todo momento a gente tem que estar se atualizando. Então, correto, né? 2, o profissional, olha aí de novo aquela palavrinha. O profissional atua na visão endógena? Falsa. Falsa. Lembra que a gente já falou sobre isso? Tinha uma questão que estava falando sobre a perspectiva endogenista? O serviço social hegemônico defende a visão endogenista? Não. Não. Ele defende a perspectiva, quem lembra? Crítica. Isso, histórico-crítica, tá? Então, toda vez que ele colocar a visão endógena, você vai lembrar. Agora, se ele colocar assim também, ele pode colocar falando de algum autor, né? Quais são os autores que defendem a visão endógena, a perspectiva endogenista, tá? E você vai lembrar. Eu até tinha anotado aqui alguns autores, Ana Augusta Almeida, Balbino Ottoni, tá? Eles também podem fazer esse tipo de pergunta, perguntando sobre esses professores, sobre esses autores que já são mais tradicionais, né? Que defendem a perspectiva endogenista, tá? Tá, então a 2 está falsa, né? Terceiro item. O profissional atua somente através de planejamento estratégico? Sim ou não? Não. Falso. Não. Falso? Falso. Lembra do que eu falei? Cuidado com somente, né? Somente, essas palavras de exclusão. Cuidado. O profissional é pesquisador? Sim. Sim. Sim, com certeza? Sim. 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 Com certeza. Sim, com certeza. Então, vamos aqui para o gabarito dessa questão. A gente já eliminou aqui, né? Já eliminamos a segunda. Tá. Se a gente eliminou a segunda, não pode ser a letra B e não pode ser a letra C, porque a 2 está errada, não é isso? Então, a gente pode pôr eliminação aqui. Eliminamos a letra C, a letra B e a letra C. Certo? Certo, gente?
Já eliminamos aqui onde tem 2, a gente vai eliminar B e C. Sobrou a alternativa A e a letra E. Qual você marcaria? A 1 e a 4 que está certo, né, professora? É a letra A. Beleza, porque a o assistente D. social, cuidado com onde tem muito, toma cuidado onde tem somente, porque ele não atua somente em planejamento estratégico, né? Como eu falei, nosso trabalho é bem dinâmico, né? Isso aqui está muito, quando a gente faz uma leitura dessa, a gente está muito ligado, parece assim, à administração, né? Planejamento estratégico, como se estivesse ligado à área da administração. Então, nossa alternativa é a letra... Qual é a nossa alternativa? D de dado. D de dado, muito bem. Alternativa, letra D. Olha aí, como eu falei para vocês, de Yamamoto, de acordo com Yamamoto, um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo. Sobre essa questão aqui, eu lembro que alguém comentou, tá? Eu coloquei um post, alguém comentou assim, o assistente social ele só é executivo. Se cair na prova perguntando isso, você vai lembrar que não, tá? O assistente social, ele não faz só um trabalho executivo. Onde você vai encontrar isso? Lá dentro do Código de Ética, tá? Dentro do Código de Ética, você vai encontrar que o assistente social, ele não é só executivo, ele também pode propor, tá bom? Só que tem a palavrinha-chave, eu peço que vocês olhem lá dentro do Código de Ética, tá bom? Que o assistente social não é só executor, tá bom? Ok, gente? Ok. Sim, Pode cair na prova, né? De repente eles perguntam, falam que o assistente social é só executor, você vai lembrar que não. Yamamoto, inclusive, fala sobre isso. E eu, se eu não estou enganada, ela fala sobre isso, né? Eu estou até com o livro aqui, nesse livro aqui, ó, não sei se vocês têm, Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. Pois eu abri, gente, não foi proposital não, mas eu abri, eu acho que é na página que ela fala, deixa eu ver aqui. Não foi nem proposital, porque eu não tinha... olha, gente, foi... Agora, olha só. Não, é porque assim, Yamamoto, ela vai falar que o assistente social ele não é só mais executivo, ele vai estar lá dentro do Código de Ética. Só que teve um dado momento que José Paulo Neto fala que o assistente social, ele era executor terminal de políticas sociais, tá bom? Então, ele deixa de ser um assistente social executor terminal de políticas sociais, de ser apenas executor, tá? É importante também saber essa diferença que também José Paulo Neto falou sobre isso. Ficou claro, gente, essa parte aqui? Eu queria achar a fala A senhora dela. entende? A senhora dá para explicar? De novo? A fala do José Paulo Neto? Ele fala bem assim, eu vou até colocar aqui para vocês. Eu queria achar era a fala de Yamamoto, mas vou colocar aqui a fala dele, tá? Ele fala assim, bem aqui, ó. Em suma, o serviço social deixa de ser um instrumento de distribuição da caridade privada das classes dominantes para se transformar prioritariamente em uma das engrenagens de execução da política social do Estado e dos setores empresariais. Então, ele está falando aqui que o assistente social, ele usa essa fala, José Paulo Neto, ele se torna um executor terminal de políticas sociais, tá? Mas isso aqui foi em um momento da história do serviço social. Só que aí Yamamoto vem e fala, né, que o serviço social ele deixa de ser apenas executor. E você encontra isso dentro do nosso código de ética, tá bom? Dentro lá do nosso código de ética. Eu não estou aqui com... Alguém está com código de ética em mãos aí? Código de ética, lei de regulamentação. Mas depois vocês podem dar uma olhadinha lá, tá bom? É porque aqui realmente eu não separei aqui a fala dela, mas está dentro desse livro aqui, tá? Renovação e Conservadorismo no Serviço Social, tá? Que aqui ele fala tanto do conservadorismo no serviço social e da sua renovação, tá bom? Mas estava tudo marcadinho aqui, mas... Ok, meninas, eu vou avançando aqui. Pode. Ok. Tá bom. Mas eu queria muito achar essa parte, mas é que eu marco com um pincel, mas marcador, só que não, agora fica difícil de achar aqui. Vamos avançando aqui. Aí aqui, como é um concurso da área da saúde, tenho certeza que eles podem colocar novamente essa pergunta aqui da Lei 8.142, tá?
dispõe a respeito da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Eles gostam muito de perguntar sobre a Lei 8.142. Conforme o artigo 1º, há instâncias colegiadas. Selecione dentre as assertivas abaixo a que cita corretamente as instâncias colegiadas conforme a Lei 8.142. Então, lá na Lei 8.142, ele dá o nome de 2 instâncias colegiadas. Quais são? Essa daqui eu vou deixar vocês responderem. É a conferência e o conselho. Isso, a letra D. Conferência e conselho. Isso, não esqueça, isso aqui repetem muito, gente. Essa questão aqui eles repetem muito, tá? Aí ele colocou aqui, ele tentou confundir. Conferência Regional de Saúde, não. Nada a ver. Orçamento participativo, não. Ele está falando em instâncias colegiadas. Fórum de saúde também não entra, porque ele está falando em instâncias colegiadas, e são 2, né? Essas instâncias colegiadas. Então, tá aqui, ó. Artigo 1º, Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8.080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. São 2 instâncias colegiadas, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Aí não tem como errar, tá? Lembra que os 2 começam com a letra C, não tem como errar. Vamos avançando aqui. 14ª questão. Olha aí como eles repetem as questões. Olha como essa questão é parecida com uma outra questão que nós respondemos aqui. Então, eles repetem muitas questões. Dentre os eventos que demarcaram no Brasil, conforme Bravo, o desenvolvimento histórico da saúde no Brasil, sobretudo no quesito da participação popular na década de 80, podemos citar SUS já, eita, esse aqui eu nunca ouvi, direta já, Movimento de Reforma Sanitária, 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, prof, a letra D, né? Vocês perceberam como ela é parecida com aquela outra questão? Aham. Ela é parecida com aquela outra questão. É. Né? Então, o gabarito fica com a letra? D. D de dado. D de dado. Vamos lá, então, verificar essa questão. Muito bem. Aí, de novo, ó. Em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o marco mais importante na história da política pública de saúde neste país, que pode ser considerada como a pré-constituinte da saúde. Esta conferência, sendo a primeira com participação popular, contou com a presença ampla de diversos segmentos da sociedade civil, desde as representações sindicais, conselhos, associações e federações nacionais de profissionais de saúde. Então, aqui realmente é o gabarito letra D, a Conferência Nacional de Saúde. Esse SUS já que eles viajaram. Nunca ouvi falar em SUS já, né? Direto a gente já ouviu falar, mas não está nem ligado à saúde. O movimento de reforma sanitária também nós já escutamos, mas também não foi na década de 80, e sim na década de 70. Então, realmente, só restou aqui gabarito letra D, a Conferência Nacional de Saúde. Gabarito letra D. Gente, até aqui vocês foram muito bem, pelo que eu estou vendo, né? Graças a Deus, professor. Até aqui, né? Estou até animada, mas que a prova seja assim. Outra legislação que eles gostam muito, gente, que eu percebi, porque assim, eu separei algumas questões, mas eu fiquei caçando as questões, né? Não dá para colocar tudo aqui, que são muitas. Mas eles gostam muito também do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Aí, uma dica que eu dou para vocês, dessa aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, é você ir lá naquela parte que ele fala do tempo que a criança vai ficar. Ai, agora eu não estou lembrada aqui. Vou já procurar aqui no meu telefone aqui e vou passar para vocês, tá? Enquanto isso, vamos respondendo aqui a questão. O Estatuto da Criança e Adolescente, em suas disposições preliminares de proteção integral à criança e adolescente, considera, para efeitos da lei, criança e adolescente a pessoa com a idade... E aí, agora é com vocês. Qual o gabarito dessa questão? Adolescente é de 12 a 18 anos, né? Adolescente. Eu acho que é criança. Certeza, hein? Tem que ter certeza. É criança até 12 anos incompletos e adolescente é de 12 completo a 18. Então, qual é a alternativa? C.
Porque no caso é criança, 11 anos e 11 meses, né? Isso. Como é que é, E gente? adolescente É é 12 anos criança, 11 incompleto. anos, 12 anos incompletos, né? Então, Seria criança é até 12 anos 11 anos e incompletos? 11 meses. É isso? Aí 12 anos é adolescente, até 18. Isso. Então, a Eu marcaria a gabarito, letra C. É a tá. C. Todo mundo foi nascer? Ok. Eu acho que eu iria nascer, com certeza. Mas alguém tem certeza? Olha que na hora da prova vai marcar, não pode depois voltar. Depois que marque, coloca lá no. Faz aquela bolinha lá. Não tem como voltar. E aí? Tem que ter certeza absoluta, gente. Criança, Criança é 12 anos criança, completos ou Eu fico na C. criança é até 12 anos. completos ou incompletos? Aí eu te pergunto. Completos. Completo. Eu acho que é incompleto. Eu também completo, eu acho. Tá. Essa questão aqui parece fácil, né? Será? Essa questão parece fácil. É Então, o 12 que eu anos. sugiro que você anote agora, nesse momento? Anota aí. Eu vou te passar também uma outra aqui, que inclusive o pessoal sempre me envia mensagem, Luciana, caiu essa daqui que eu vou passar para vocês no TJ São Paulo, mas ela sempre cai. Então, gente, o gabarito dessa aqui, para você anotar e não esquecer, porque eles podem perguntar novamente, é letra C, tá? Bem aqui, ó. Aí até coloquei, Estatuto da Criança e do Adolescente despenca nas provas de concursos públicos de serviço social, inclusive na Banca IBFC, não cai em pegadinhas. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Artigo 2º, considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. No momento da prova, a gente pode se confundir, pensar que é 12 anos completos, mas não. É até criança, cadê? A pessoa de até criança, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Só isso que ele vai colocar na prova. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, mas na regra geral, entre 12 e 18, na regra geral, né, até 18 anos, aliás, até 18 anos, tá? Na regra geral, até 18 anos, e aqui, excepcionalmente, entre 18 e 21 anos de idade. Então, gabarito letra C, tá bom? Não vá se confundir aí, que eu sei que vocês ficaram assim meio na dúvida, será que é completo, será que é incompleto? Para ver, né? É só uma palavrinha aqui na frente, né? E professora, aqui Oi? na letra B, ela coloca o adolescente e a criança da mesma idade, então acho que daria para a gente também tirar por isso aí, ó. Ele coloca que criança é até 12 e adolescente, então não tem como ser criança e adolescente ao mesmo tempo pela lei, né? 12, Verdade. Já né? daria Acaba para se eliminar dessa colocando da forma. mesma idade. Isso. Bem, o adolescente é até 18, colocou 21, né? Na verdade, gente, eu acho que aqui, teve um... Opa! Teve um erro de digitação, vou ter que ajeitar para vocês quando eu enviar. É 12... Ah, não, tá certo, 12 e 18. Opa! 12 e 18, tá certo. Pensei que estava com um errinho aqui, mas não, tá certo mesmo. 12 e 18. Qual que tu falou que daria também? A letra A foi que tu falou? Não, prof, na letra B diz adolescente de 12 a 21 anos. Isso, a gente já eliminaria, porque a gente ia lembrar que adolescente até 18 anos. Até 18, é verdade. Né? Aí já dava para então já dava para eliminar aqui a letra B, que tem 21, a letra D. É bom, às vezes, a gente ir eliminando também, porque já vai ficando só algumas, aí fica mais fácil, né? Mais chance de acertar. Aí só ficaria, verdade. no caso, aqui a letra A e a letra C, né? Entre 12 e 18. Só que aqui no primeiro ele colocou até 12 anos. Não falou se completos ou incompletos. Aí a gente vai lembrar que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente ele fala em 12 anos incompletos. E adolescente entre 12 e 18 anos. Bem fácil, né? Fácil, mas quando eu estava iniciando o estudo assim, para concurso, caía essa questão assim, aí eu ficava, nossa, será que é completo? Será que é incompleto? Mas é quando a gente não tem o costume de estar revisando os assuntos. Vocês, assim, que já estão estudando, estão revisando, e vocês não vão esquecer. Entendeu? Tenho certeza que vocês não vão esquecer.
Então, é até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos. Aí tem uma outra questão que eu não coloquei aqui, mas que eles podem perguntar, é assim, ó. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo. Eu pergunto a vocês, a cada 6 meses ou a cada 3 meses? 6. 6 meses. Lembra que essa é a questão da aprovação. Essa questão é a última questão, é a questão que vai te dar a aprovação. Então, qual seria a resposta? É a questão da aprovação, porque se errar uma questão, a tua colocação vai lá para baixo. Eu colocaria 6 meses mesmo. Eu já li alguma coisa sobre isso. Cuidado, por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. 3? 6 meses era pela 3 lei meses, antiga, 3. tá? A lei mudou. Nos últimos anos... Antes era 6 meses? Ou antes eram 6 meses. Pode tá? ser. Antes eram 6 meses. Então, assim, Estatuto da Criança e Adolescente teve algumas pequenas mudanças. E algumas pessoas, às vezes, até me enviam mensagem falando assim, mas na minha lei está de 6 meses. Aí eu pergunto, de qual ano é a sua lei que você está aí? É uma lei que baixou 3, 4 anos atrás e a pessoa acaba errando. Então, são a cada 3 meses, tá? Só você entrar daqui a pouco no Estatuto da Criança e do Adolescente, baixa o atual aqui pelo Google, não baixa o antigo, baixa o atual, que você vai ter isso. E a permanência de criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda seu superior interesse, tá? Então, você vai lembrar, 3 meses e não se prolongará por mais de 18 meses, tá bom? Isso daqui é a última palavrinha-chave aqui para você não esquecer, porque eles também gostam de fazer esse tipo de pergunta, tá bom, gente? Então, olha, o tempo passou rápido, né? A gente está aqui, aqui é mais, eu acho que vocês estão no horário de Brasília, né? Vocês estão no horário de Brasília, eu acho. Aqui é 20h41. Isso. Às 20. Isso, para mim dá 19h40, mas aqui a gente começou praticamente 18h10, né? Então, mais de 1h30 aí a gente conversando aqui sobre assuntos da IBFC. Aí eu só quero fechar com vocês aqui com uma reflexãozinha aqui. Eu sou concurseira e não desisto nunca. Então, que vocês repitam isso aí até domingo. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Mas se de repente, né, acontecer algum imprevisto, você é concurseira e não desiste nunca. Tem que continuar na luta, tá, gente? Porque concurso, como eu falei... É verdade, prof. É repetição não só na prova, mas não só no estudo, mas também nas provas, né? Ficar sempre fazendo, vai chegar um momento que vai chegar a sua hora. Então, o que eu vou fazer com vocês? A gente está terminando aqui essa primeira fase. Eu sempre gosto de colocar a segunda parte da aula. Acho que a Deusira estudou comigo. A Deusira estudou no Ciência Manaus, ela sabe? Sim, prof. Então, a outra parte da aula, eu vou liberar para vocês, no privado de vocês, é um quiz, tá? Com 20 questões para você treinar, para você aí firmar mais aí o seu conhecimento, tá bom? E se Deus quiser, eu quero que vocês me enviem mensagem no domingo com uma boa notícia de que vocês foram Amém. bem nessa prova e que deu certo. Amém, professora. Eu agradeço. Muito agradecimento pela senhora, viu? Eu que agradeço por vocês terem ficado. A sua metodologia é ótima, eu assim, recomendo, eu evolui muito com o seu curso da SEMA, né, que a senhora fez, e eu adorei muito, e quando tiver, eu vou fazer de novo. Legal. Eu agradeço. Muito obrigada aí pelos conhecimentos, viu? Muito grata. Eu que agradeço vocês e, como eu sempre estou falando aqui, é a questão de repetição, repetir. Não é porque você fez só esse simulado aqui que você não vai repetir. Pode repetir até domingo, repete aí quantas vezes der para você repetir. Repete esse simulado, repete o simulado o quiz que eu vou colocar para vocês, tá bom? Fica repetindo. Eu acho que dá para repetir, mas se você mudar o e-mail lá pelo quiz, tá? Gente, então, boa noite, fiquem com Deus. Domingo, me enviem mensagem me dizendo como é que foi a prova. Se possível, depois me enviem a prova também. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês aqui. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, meninos. Tchau. Boa sorte. Tchau. Tchau.
Como é que sai, Pedro?